Estamos aqui com o professor Humberto Foz Braga, que vai nos ajudar respondendo a duas perguntas básicas. Qual é a importância do turismólogo, professor? Bom, eu acho que a gente, para pensar a importância do turismólogo, né, a gente tem que pensar primeiro em que área que ele está atuando, né? De forma geral, eu acho que a gente pensa que o turismólogo é importante para intermediar as experiências das relações turísticas, né? Mas no âmbito prático, vamos dizer assim, né, ele é importante quando ele atua, por exemplo, na área de planejamento, né? Pensando um destino como local do turismo, da experiência, né? E todos os impactos e benefícios que ele traz aí para a população que lá mora, né? Ele pode ser pensado também, a sua importância, não a partir somente de um destino, mas também, por exemplo, de determinadas empresas do setor, né? Como, por exemplo, a atuação na hotelaria, né? A atuação nas agências de viagem, a atuação nas empresas de transporte, né? Como forma tanto de gestão de mercado, como forma também de gerência dessas experiências, né? Também pode ser pensado na relação com os atrativos naturais, os atrativos culturais, né? Alguns locais eu acho que ainda tem problema em entender e interpretar a importância do turismólogo na sua equipe, né? Eu acho que, assim, por exemplo, se a gente pensa especificamente no caso de um museu, né? O turismólogo ele tem uma importância, muitos veem o turismólogo como uma relação de conflitos de interesse com o museólogo, por exemplo. O que é que o turismólogo faz que o museólogo não faz, né? E aí nós podemos pensar que na verdade são ações conjuntas, né? O museólogo tem toda uma função de pensar o acervo, gerir o acervo, né? E enquanto o turismólogo tem toda uma função de pensar a disponibilização desse acervo, como disponibilizá-lo para uma experiência de visita. E mais, como esse museu ele está integrado dentro de outras experiências do território, né? Pensar não o museu enquanto um espaço único, mas como um elemento dentro de várias outras experiências. Então, penso que a importância do turismólogo é essa capacidade de construir uma experiência de uma visita, pensando na relação entre todos esses equipamentos e atrativos, como museu, hotel, meio de transporte, né? Conforme vimos em estudos anteriores, baseando-se em material dado em sala de aula, existe uma relação entre o turismo e os transportes. E esses estudos eles fazem referência aos pioneiros, os primeiros agentes, considerados agentes de viagem. Em primeiro lugar, como foi nos citado como pioneiro Robert Smart, em 1822, de Bristol, na Inglaterra, sendo Robert considerado o primeiro agente de navios a vapor. Em segundo lugar, temos Thomas Cook, de 1841, sendo ele o iniciante dos negócios de excursões especiais de trem, também na Inglaterra. E finalmente temos Thomas Bennett, de 1814 a 1898, também inglês. Ele foi o primeiro especialista em pacotes individuais de viagem, sendo esta uma das mais importantes funções dos agentes de viagem, ou seja, organizar os pacotes turísticos. Vamos agora à origem dos transportes. Inicialmente, também, como foi dado em sala de aula, né, nos foi passado pela professora, o homem teve necessidade, desde os primórdios, o homem teve necessidade de se locomover,
ou quer seja em busca de alimentos, de materiais básicos para a sua sobrevivência. Segundo os autores, né, os primeiros turistas viajavam a pé, em animais de carga e, posteriormente, com o passar dos tempos, em barcos ou veículos com rodas. Ou seja, o homem foi evoluindo, né? Melhorou a situação desses elementos que iam em busca das coisas, como já citei anteriormente, esses materiais básicos para a sobrevivência deles. Agora vamos falar sobre a evolução dos transportes. Com o passar dos tempos, com a vinda das descobertas através das revoluções industriais, foram surgindo novas modalidades de transportes. Diante desta nova realidade, o homem moderno tornou-se cada vez mais exigente em suas necessidades, o que fez com que surgissem veículos cada vez mais sofisticados, visando o conforto, a rapidez e a qualidade. Enfim, todos esses elementos associados promoveram a expansão e o desenvolvimento do turismo. Ou seja, foi favorável, né, para o homem na atualidade. Falaremos agora da integração do turismo com os transportes. O padrão de turismo que hoje é conhecido no mundo inteiro, ele só foi possível graças ao desenvolvimento dos meios de transporte. E dentro dessa tecnologia, vale ressaltar o automóvel e o avião como intensificadores do turismo de massa. Isso foi também facilitado pela intermodalidade, que significa uma integração grande entre o transporte aéreo e o rodoviário, em detrimento do transporte ferroviário. Isso devido à grande distância até os aeroportos. Houve o surgimento, então, das redes de transportes. Elas são o conjunto dos diversos modos de transporte e os seus terminais de integração. Vamos também falar um pouco sobre as políticas públicas de transportes e turismo no Brasil. Elas consistem no direcionamento dado pelos governos nas 3 esferas governamentais: municipal, federal e estadual, após uma consulta à representação do setor turístico e à sociedade, segundo nos falou Loma e o Panoso em uma de suas obras. O papel do Estado ele é fundamental para o turismo, não só com relação à infraestrutura de esgotos, redes de comunicações, mas também e principalmente com relação à acessibilidade. Houve a criação do Ministério do Turismo em 2003. A elaboração, então, de um Plano Nacional de Turismo de 2003 a 2007 e 2007 a 2010, com uma manifesta preocupação com a integração dos transportes nas regiões turísticas. Também vale ressaltar a importante criação da Lei Geral do Turismo, a Lei 11.771, que foi promulgada em 17 de dezembro de 2008. Ela vai tratar da Política Nacional do Turismo, vai definir as atribuições do governo no planejamento, no desenvolvimento, e vai falar, que é muito importante, sobre a prestação dos serviços. Temos também um marco importante, que é o Plano Nacional de Logística de Transportes, o PNLT. Ele é oriundo de uma parceria entre o Ministério dos Transportes e o Ministério da Defesa. Como já dissemos, é um marco muito importante no desenvolvimento dos transportes. No processo do desenvolvimento de planejamento de transporte em médio e longo prazo, com foco no desenvolvimento regional e no participativo. Vale ressaltar aqui que o nosso Ministério, o transporte aeroviário, ele é gerido pelo Ministério da Defesa e não pelo Ministério dos Transportes. Embora já tramite um projeto que seja passado o transporte aeroviário para o Ministério dos Transportes.
Isso vai ser importante para ter mais parcerias e terceirizações no setor para o melhor desenvolvimento dos transportes a nível nacional. Uma outra pergunta que eu acho interessante para nós alunos, né? Ainda não sabemos qual área que a gente vai escolher. Qual é a importância dos transportes no mundo do turismo? Bom, é meio assim, sem transporte não há turismo. Eu acho que, resumindo de forma bem simples, sem transporte não há turismo. Porque, veja bem, a própria ideia de turismo exige uma questão de deslocamento, né? Se você pega a ideia de turismo como circuito de ida e volta, né? Você tem que se deslocar. E esse ato de se deslocar, ele exige algum tipo de meio de transporte, né? Bom, exige com algumas questões, né? Exclusivas, ou tipo, por exemplo, você pode fazer um trajeto a pé, né? Se você pensa nas peregrinações e tudo. Mas, a grosso modo, né, o turismo ele é pautado nos meios de transporte, porque ele exige um certo tipo de deslocamento, né? E aí nós temos 4 tipos de meios de transportes básicos, né? Que são os rodoviários, ferroviários, marítimos, aquaviários, né? E os aéreos, né? São os 4 grandes setores de discussão dos meios de transporte. Mas, como eu falei, podemos expandir essa ideia de meio de transporte para coisas como o a pé, né? Ou, se não, bicicleta, charrete, são vários meios de transporte que se constrói exato a partir da experiência, né? Então, eu acho que falar de turismo, você necessariamente precisa de falar de algum meio de transporte. Agora, só para fechar essa ideia, eu acho que muitas das vezes as pessoas veem o meio de transporte como esse meio para chegar a algum local, né? Mas ele também faz parte da experiência turística, né? É verdade. Nós vimos um livro, né? Arte de Viajar, né? Que fala um pouco disso, Fala exato. mesmo, Não podemos pensar no meio de transporte somente como aquele veículo que te levará até a sua experiência, né? Então, minha experiência de turismo começa quando eu desço do meio de transporte. Não, na verdade, a experiência de turismo, ela começa antes mesmo de você embarcar nesse meio de transporte e continua ao longo dessa viagem, né? Então, eu vejo o meio de transporte como um dos principais pilares da experiência turística, já que tem que ter o deslocamento, né? E ele também não é simplesmente um meio, mas ele também é a própria experiência da viagem. Com certeza. Né? Muito obrigada, professor, pelas suas palavras. Estou aprovado? Com certeza, com mérito. Quem é a professora? Professora Miriam. Miriane, estou aprovado ou não? Foi sua aluna? Ah, Miriane? A Miriane foi minha professora. É? Miriane, responde direitinho. Deixa essa parte para ela.